Na produção, nós temos que focar primeiro na moagem dos grãos. Temos que ter uma boa moagem dos grãos. Depois que os grãos foram moídos, a gente já escolheu a receita, né? Óbvio. A gente moeu os grãos. Agora nós vamos para o processo de braçagem. Cada um tem seu equipamento. Pode ser uma panela automática, pode ser o sistema Hermes, pode ser o sistema tribloco, Biab, não importa. Aí nós vamos para o processo de braçagem ou mosturação. Nesse processo, nós vamos obter o açúcar dos grãos, que é justamente o alimento das leveduras. Bom, depois da braçagem, nós vamos ter o processo de fervura. Nesse processo de fervura, nós vamos aquecer o mosto, esterilizar o mosto e incluir alguns insumos. O principal desses insumos é o lúpulo, que vai dar aroma, sabor e o amargor da cerveja. Depois que ela foi fervida, nós temos aqui um fenômeno muito interessante. Com a fervura, a gente perde praticamente todo o oxigênio que estava dissolvido no nosso mosto. Bem, hoje o nosso assunto é a aeração. Então, na fervura, perdendo esse oxigênio, a gente tem que tentar repor o máximo possível desse oxigênio. A gente geralmente o caseiro não coloca oxigênio, coloca ar. No ar vai nitrogênio, vai todos os gases que estão na atmosfera. Então, nós vamos ter que fazer, logo depois disso, o resfriamento do mosto. Esse resfriamento do mosto é para deixá-lo nas condições favoráveis de temperatura para não agredir a levedura e deixar no ambiente confortável para que ela possa executar o processo de fermentação. Depois desse resfriamento, nós temos que fazer o passo que nós chamamos de aeração. Esse é um passo que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer, simplesmente transbordam o líquido do mosto para o balde e já vai direto para a fermentação. Algumas pessoas até questionam, é necessário fazer essa aeração? É fundamental, sem a aeração a gente não obtém uma boa fermentação? Não é bem assim. As leveduras vão trabalhar. Por quê? A fermentação da levedura é feita sem oxigênio, não precisa do oxigênio. Aí a gente já começa, mas para que o oxigênio, então, se a fermentação não tem oxigênio? É porque as leveduras são organismos vivos e precisam do oxigênio nos seus processos de metabolismo celular. Vamos falar disso daqui um pouquinho. Então essa aeração, ela é ótima, mas não é aquele negócio, se não fizer não vai dar fermentação. Pode dar, mas vai dar uma fermentação arrastada, pode gerar sabores e aromas indesejáveis na cerveja, pode gerar uma atenuação baixa, a gente fica com a cerveja mais doce. Então, não é interessante. O ideal é fazer uma boa aeração. É isso que nós vamos discutir. E com essa aeração, nós vamos criar todas as condições para a cerveja ir para a fermentação em condições adequadas da levedura trabalhar. Então, esse é o nosso processo. A aeração é o que nós vamos falar.